Hoje eu vou mostrar para vocês como nunca mais esquecer a equação da velocidade de uma onda progressiva. Importantíssima para qualquer prova que você vai fazer. Antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, curta se for útil para você e siga a gente no Instagram. Lá tem outras postagens interessantes para que você possa acompanhar. Vamos lá. Equação da onda, da velocidade de uma onda progressiva. Essa é a equação. V é igual a essa letra estranha aí, vezes F. Bom, você já deve presumir que esse V ele significa a velocidade da onda. Ele representa a velocidade da onda. Esse F, ele representa para a gente a frequência de uma onda. E o que seria a frequência de uma onda, professor? A frequência de uma onda é a quantidade de ondas produzidas por segundo. Como assim, professor? Me diz um exemplo aí. Observe. Se eu digo para você que eu tenho uma corda esticada e eu vou começar a balançar essa corda e eu produzo nessa corda 2 ondas em 1 segundo. Então, a minha frequência, a frequência do exemplo que eu estou dando para vocês, seria uma frequência de 2 Hz. O que é que significa 2 Hz, professor? Significa que 2 ondas foram formadas em 1 segundo. E eu teria a gente poderia representar isso da seguinte maneira. Então eu teria assim, ó, aqui eu tenho 2 ondas e essas 2 ondas foram produzidas em 1 segundo, por isso que a frequência é de 2 Hz. Outro exemplo, uma frequência de 5 Hz significa que foram produzidas 5 ondas em 1 segundo. Frequência de 10 Hz, 10 ondas em 1 segundo. E assim você consegue determinar quantas ondas foram produzidas por segundo. É isso que diz a frequência, beleza? Então, como você pode observar, já disse que aqui tem 2 ondas. Por quê? Como é que você sabe que tem 2 ondas? Porque eu tenho 2 pontos de máximo, que a gente chama de crista, e 2 pontos de mínimos, que a gente chama de vale. Então, a gente teria 2 ondas completas, beleza? Essa letra grega aqui, essa letra desconhecida para vocês, ela é chamada de lambda. Ela é uma letra grega. Eu costumo brincar que ela é o Y de cabeça para baixo. E o que é que ela representa, professor? Ela representa o comprimento de onda. E o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é nada mais, nada menos, olha o nome, pelo nome você consegue interpretar, é o tamanho de uma onda. Cuidado, é o tamanho de uma onda, beleza? Então, no exemplo que eu dei para vocês, o tamanho de uma onda, ele começa aqui, vai lá em cima e volta e vem até aqui. Então, esse seria o tamanho de uma onda. Aqui nós teríamos o lambda, beleza? Aqui nós teríamos o lambda. Existem outras formas de encontrar o lambda também, que é usando a ideia da distância entre 2 pontos máximos, onde a gente chama de crista. Então, essa distância também é chamado de lambda, ou seja, é o tamanho de uma onda, é a mesma distância. E aqui nós temos também, podemos calcular isso com a distância entre 2 vales, que são esses 2 pontos de mínima aqui. Então, essa distância também é lambda. Vai fazer sentido para você no exemplo que a gente vai resolver daqui a pouco. Bom, mas eu disse que existe uma forma de nunca mais você esquecer essa fórmula. É uma forma um tanto quanto nojenta, mas vai servir. Você nunca mais vai esquecer. Preste atenção. Você já comeu casquinha de ferida quando era pequeno? Não, né? Eu também não. É muito nojento. Mas se você já lambeu ferida? Ó. Vamos lamber ferida. Essa é uma forma que você nunca mais vai esquecer da equação da velocidade de uma onda. Ela chama você para fazer algo bem nojento, que é lamber ferida. Nunca mais você vai esquecer, ó. V de vamos, lamber de lambda e F, ferida de frequência. Beleza? Nunca mais. Segue essa dica aí. Bora resolver agora uma outra questão mais simples, mas que serve para a gente compreender os nossos estudos.
O esquema acima representa ondas periódicas, propagando-se ao longo de uma corda tensa. Nesse esquema, os pontos A e E distam 60 centímetros. Pessoal, observe, essa distância completa é de 60 centímetros. Essa distância completa é de 60 centímetros, beleza? Só que aqui eu tenho quantas ondas no total? Vamos ver, ó. Eu tenho 2 pontos máximos, 2 pontos mínimos. Então eu tenho aqui, pessoal, 2 ondas. Eu tenho 2 ondas formadas. Só que eu quero o lambda. E o lambda é o tamanho de uma onda. 2 ondas, eu tenho um tamanho de 60 centímetros. Uma onda só vai ser o tamanho de 30 centímetros. Então a gente já achou o lambda aqui. O tamanho dessa onda é de 30 centímetros, o comprimento de onda. E ele também diz para a gente que o instante mostrado foi obtido 5 segundos após o início da vibração. Em outras palavras, pessoal, ele está dizendo que essas 2 ondas foram produzidas com um tempo de 5 segundos. E agora, professor, como é que eu faço para achar a frequência? Não é tão fácil para a gente nessa ideia. O que é que você pode fazer? Você pode saber que você pode pegar a quantidade de ondas produzidas, que no caso foi 2, e dividir pelo tempo gasto, que foi no caso 5. E assim você encontra a frequência dessa onda. Eu pego a quantidade de ondas, ó, aqui é a quantidade de ondas, e você pega o tempo gasto. E assim você encontra a frequência. Então a frequência ficou igual a 2 dividido por 5, ou seja, uma frequência de 0,4 Hz. Beleza? Então agora a gente já tem a frequência, já tem o comprimento de onda, a gente pode achar a velocidade de propagação dessa onda, e a velocidade vai ser, você lembre que a velocidade ela chama a gente para lamber ferida, lambda vezes f. Então a velocidade vai ser 30 centímetros vezes 0,4 Hz. Então, nós teremos uma velocidade de 12 centímetros por segundo. Essa é a velocidade de propagação dessa onda aí. Bom, mas como isso cobraria num vestibular? Olha só, que é bem parecido um exemplo que eu dei para vocês. Essa questão caiu na UNEB na prova de 2018 e diz o seguinte: a radioatividade é bastante utilizada na medicina através dos exames de raio-x, cuja radiação atravessa os tecidos com o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. E a sua faixa de frequência encontra-se entre 2,4 vezes 10 elevado a 16 Hz e 5 vezes 10 elevado a 19 Hz. Considerando-se um raio-x de frequência 4,2 vezes 10 elevado a 16 Hz, então ele já está lhe dando aqui, ó, pessoal, o que? A frequência da onda que ele quer encontrar a velocidade. Propagando-se em um meio em que o comprimento de onda, olha aqui, pessoal, também ele acabou de te dar a frequência e o comprimento de onda. E pede para que você encontre a velocidade de propagação. Então é muito simples, pessoal. É só você lamber ferida. Vamos lamber ferida. A velocidade é igual a lambda vezes f. Vamos lá, vamos anotar os dados que nós temos. Eu tenho uma frequência que é de 4,2 vezes 10 elevado a 16 Hz. E você tem aqui o comprimento de onda que é igual a 0,2 nanômetros. Pessoal, aqui a gente tem um detalhe a mais para observar, que é o que? Esse N. Esse N ele significa nano. E ele tem um valor simbólico de 10 elevado a menos 9. Então, na verdade, o nosso comprimento de onda ele é 0,2 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Tem que ficar atento a isso. Agora que a gente já tem os valores da frequência e do comprimento de onda, a gente substitui na fórmula e encontra a velocidade de propagação. A velocidade de propagação vai ser 0,2 vezes 10 elevado a menos 9 vezes a frequência, que é 4,2 vezes 10 elevado a 16. E aí, pessoal, chega a parte da matemática agora. A gente tem que resolver essa conta. Como é que a gente resolve? 0,2 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 4,2 vezes 10 a 16. Eu vou dar uma dica.
a gente vai separar os números que não têm expoente dos números que têm expoente. Então eu vou separar aqui, ó. Quais são os números que não têm expoente? 0,2 e o 4,2. Porque esses a gente vai simplesmente multiplicar. Agora, eu vou pegar os números que têm expoente. Quais são os números que têm expoente? 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a 16. Porque esse a gente vai seguir a regra da potência. Potências de mesma base multiplicando, a gente repete a base e soma os expoentes. Então vamos lá. Vai ficar assim. Velocidade vai ficar igual a 0,2 vezes 4,2. Isso daqui vai dar 0,84. Vezes, repete a base, 10, e soma os expoentes. 16 menos 9 vai dar 5. Só que observe que ele pediu na questão em termos de 10 elevado a sexta. Para a gente deixar 10 elevado a sexta, eu vou mexer essa vírgula uma casa para cá. E aí a velocidade vai ficar 8,4 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. Essa é a resposta final. E a gente chega ao gabarito 1. Beleza? Fica aqui o nosso primeiro vídeo sobre a equação da onda. Eu ainda vou resolver outro vídeo. Se você gostou, curte, compartilha.